abra sua Bíblia em Mateus capítulo 13. Eu tenho pouco tempo para conversar com vocês sobre esse assunto, mas eu quero pegar hoje como proposta a parábola do semeador. Fala assim, a parábola do semeador. Irmãos, a palavra agora, nessa manhã, como vai ser à noite também, lógico, mas eu gostaria que você pensasse comigo da importância de não somente receber a palavra, mas fazer com que a palavra de Deus, ela fosse também retida do nosso coração, e que essa palavra também pudesse ter o efeito que Deus quer que ela tenha. Porque lá na palavra de Deus, nas Sagradas Escrituras, em João 1,14, diz assim, no princípio era o verbo, olha bem, esse é o 14 diz assim, olha bem, e o verbo, olha bem, se fez carne e habitou entre nós cheio de graça e de verdade. Olha bem, lá diz assim, o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça, fala assim, e verdade. Ainda bem que temos graça e verdade, fala assim, graça e verdade. Eu acho lindo essa palavra graça e verdade, porque a verdade por si só, ela pode ser enrijecida, mas quando ela vem com graça, isso quer dizer que nós temos condições de obedecer. Amém, gente? Jesus não veio só trazer verdade, ele veio trazer graça para nós também. Fala assim, a graça é a capacidade para viver a verdade. Quantos acreditam que Jesus, ele, ao nos propor os ensinamentos, as verdades que ele tem para nós, quantos acreditam que essas verdades, absolutamente, elas têm vida para nós? Levanta a sua mão. Diga assim, a palavra de Deus é a verdade. Diga assim, e essa verdade tem vida para nós. Amém, gente? Essa verdade, ela é vida. Jesus diz assim, as minhas palavras são espírito e vida. Quando nós falamos que essa palavra tem, que o Senhor Jesus diz que as minhas palavras são espírito e vida, nós estamos dizendo que essa palavra tem o poder de nos transformar. Essas palavras têm poder de mudar o nosso destino. Essas palavras têm o poder de mudar o norte da vida do Leles, de transformar o Leles na questão da vida diária. E ali diz assim, olha, no versículo 14, diz assim, olha, o verbo se fez carne. Fala comigo assim, a palavra se fez carne. Então preste bem atenção. Essa palavra, esse verbo que é a palavra, esse verbo que é a palavra, se fez carne. Quando a gente pega essa expressão verbo se fez, eu quero que você entenda agora, é que ainda hoje esse verbo precisa transformar em carne. Ué, pastor, explica para nós. Eu sei que ali está falando ali da divindade, do Deus Filho, porque o Deus Filho se fez filho do homem para que o filho do homem, Lely, se tornasse filho de Deus. Eu sei que foi necessário o filho de Deus se tornar filho do homem para que o filho do homem se tornasse filho de Deus. Mas esse verbo, ele precisa ainda se tornar carne hoje. Pastor, me explica. Eu preciso então entender que aquilo que a palavra de Deus precisa se tornar carne como? Se tornar vida na minha vida. Eu vou falar de novo, olha aqui para mim. Esse verbo, essa palavra, ela precisa se tornar vida, Joana. Quer dizer, o verbo, a palavra, precisa se tornar carne. Quando é que ela se torna carne? Quando essa palavra, ela começa então a encarnar na minha vida diária. Tem uma canção que nós cantamos aqui, e fala sobre, que o Franciele cantou, e fala sobre o caráter de Cristo. Fala assim, ser como Cristo. Olha aqui, essa palavra, irmãos, ela precisa cada dia ser a ferramenta do Espírito Santo para trabalhar na minha vida e na sua vida, para nos tornarmos parecidos com Jesus. Porque a nossa meta, nosso projeto principal nessa caminhada é ter o caráter de Cristo, fazer o que Ele fez, mas também ser o que Jesus foi.
Fala comigo assim, ser como Jesus. Fala comigo assim, no fazer, fala assim, e no caráter. Pastor, por que é importante? Por que essa verdade ela é importante para nós? Porque não existe projeto maior do que esse. Não existe meta maior do que esta, de sermos parecidos com Jesus. Porque a nossa intenção, a cada dia, e deve ser a intenção mesmo, intencionalidade, é entender que o Evangelho, a palavra de Deus, ela sendo vida, o zoe de Deus, não apenas o logo, mas é vida, essa palavra, ela transforma. Diga amém. Essa palavra, ela transforma. Agora fica aí essa palavra para nós analisarmos. Esse mês que nós passamos, de fevereiro, fizemos uma séria ativação. Falamos sobre ativar o nosso lugar secreto, ativar a adoração, ativar a consagração, ativar a fé, ativar o serviço, o poder para servir. Agora, de tudo que nós aprendemos hoje, deixa eu tentar aqui me concentrar. Me ajuda, eu sei que tem hora que tem que movimentar mesmo por causa das crianças, mas vamos tentar evitar de movimento, porque eu preciso de uma certa dose de concentração. Até os diáconos vão me ajudar agora. Não peça água agora, por favor. Segura a onda aí, para que eu consiga concentrar. Às vezes a mente cansa e às vezes até para concentrar não é fácil. Eu entendo que a nossa proposta diária de vida cristã, ela é de glória em glória. Fala comigo assim, glória em glória. Eu sei que a nossa vida cristã, a salvação é instantânea, mas a santificação e a transformação é um processo. A nossa decisão por Cristo, quando aceitamos a Cristo, eu sou salvo. Mas eu sempre lembro que a proposta do Espírito Santo é cada dia transformar a vida do Leres para que ele seja parecido com Jesus. Diga amém. Porque nós não podemos achar que, pastor, eu sou salvo e agora não tem uma outra etapa. Não, tem a outra etapa, que é o caminho da maturidade. É o caminho do crescimento, é o caminho do desenvolvimento espiritual. É o caminho realmente que eu tenho que trilhar para também viver uma qualidade de vida melhor nessa terra. Eu sei que o Evangelho nos traz salvação, mas os princípios do Evangelho, do reino, traz qualidade de vida para nós. Tanto no vertical quanto no horizontal. Nós às vezes não estamos tendo qualidade de vida no horizontal porque quebramos princípios. E quando nós quebramos o princípio nos quebra. Quando nós violentamos ou violamos, quando nós às vezes deixamos de lado algumas coisas que sabemos que precisamos fazer no contexto da vida, com certeza vamos ter resultados desfavoráveis. E aí nós temos aqui, para fazer uma análise, para fazer validar essa série. Hoje eu quero fechar essa série, a ativação, falando sobre pactos. Fala comigo assim, pacto. Diga comigo assim, a palavra de Deus só vai ter validade se eu comprometer em vivê-la. Não é só ouvir, não é só receber a informação. Se essa é a era da informação, essa é a era de muita informação, se é hoje um tempo que nós temos mensagens poderosas no Senhor chamado YouTube, é hoje. Mensagens poderosas não faltam, gente boa para pregar no Senhor YouTube, não falta. O pregador no YouTube é forte. Tem mensagem demais, todo assunto que você quiser. Até mensagens fortes para falar mal da igreja tem. Se você quiser saber hoje quantas pessoas falam mal da igreja, só olhar no seu YouTube. Você quer saber gente que prega contra a volta de Jesus? É só ir lá no YouTube. Você quer saber gente para falar mal dos pastores? Não falta, tem também muita gente. Você quer saber gente que tem a sua opinião própria e esquece o evangelho? Tem muita gente colocando no YouTube opinião própria, mas não tem nada a ver com o evangelho. É no YouTube.
Mas nós não estamos aqui para discorrer opinião nossa, nós estamos aqui para falar a palavra. Fala comigo assim, o que eu penso, o que eu acho, fala comigo assim, não pode nortear a minha vida. Porque essa parábola fala, irmãos, de como é que nós respondemos a palavra. Essa parábola fala de como é que o Leles responde aquilo que ele recebe de Deus. Essa parábola fala de como é que o Leles valoriza ou não a palavra. Essa parábola fala de solos que fala ali do nosso coração, daquilo que nós respondemos a Deus, em uma dimensão hoje, daquilo que temos realmente recebido nesses últimos tempos. Qual tipo de solo? Nós vamos aprender hoje, qual tipo de solo é o meu coração. Porque a semente sempre é boa, fala comigo, essa semente sempre é boa. E ali eu vou construir com vocês a leitura. Em dois textos, né? Primeiro Mateus 13, 3, e depois vamos à explicação da parábola. Porque essa parábola ela é autoexplicativa. Jesus, ele, quando dá essa explicação lá um pouco na frente, é muito legal. Falou-lhe muitas coisas por parábolas, dizendo, eis que o semeador saiu a semear. Olha bem, pode ir. E quando semeava, uma parte da semente caiu junto ao caminho. Fala comigo assim, na beira do caminho. E vieram as aves e comeram. Fala assim, vieram as aves. E fizeram o quê? Comeram, vai. E outra caiu nos pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra profunda. Vai. Mas vindo o sol, queimou-se, secou-se. Fala assim, secou-se. Porque não tinha o quê? Raiz. Vai. 7. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-no. E outra caiu em boa terra. Eu sou essa terra aí. Fala assim, eu sou essa terra. E outra caiu em boa terra e deu fruto, um a 100, outro 60 e outro 30. Ok. E quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Parece esqueci a linguagem quando você quer. Redundância. Muito obrigado. Redundância. Parece uma redundância, né? Essa fala de Jesus, não é? Quem tem ouvidos, ouça. Né? Mas aqui é muito mais do que apenas essa audição, gente. Vai, passando para a explicação dessa parábola. Vamos lá, próximo texto. Escutai vós, pois a parábola do semeador. Vai. Ouvindo alguém, agora Jesus está explicando o quê? A mesma parábola. Agora já é explicação. Ouvindo alguém a parábola do reino e não entendendo, vem o maligno. Fala assim, vem o maligno. Então aqui primeiro está falando do primeiro solo. Fala assim, o primeiro solo. Amém? Aquele que é à beira do caminho. Então Jesus está explicando agora. Ouvindo alguém a palavra do reino e não entendendo. Fala assim, não entende. Primeira coisa que nós vamos entender é que esse primeiro solo, nós temos 4 solos. Fala assim, 4 solos. Nós temos a beira do caminho, temos os pedregosos, temos os que está cheio de espinho e temos a terra boa. Então agora Jesus ele vai pegando essa parábola e vai explicando. Vamos aqui fazer uma análise de que solo sou eu. Que solo é o Leles? Que solo é você? Então primeiro ele fala desse solo, beira do caminho. Quem é da roça sabe muito bem o que é beira do caminho. Sabe ou não sabe, gente? É aquele chão pisado, aonde não nasce nada. Por isso fica lá aquela trilha na roça. Né? Quem é da roça aqui, quem já morou em roça aqui, levanta a mão. Aquela trilha da roça, às vezes, você percebe lá, não nasce nada, porque está pisado. Esse fala de um solo, né, daquela pessoa que, às vezes, a palavra não vinga, porque o solo está pisado. É tanta machucadura, é tanta coisa que impede essa pessoa de receber a palavra em amor. Né? E aí ele fala assim, ó, esse solo é terrível, irmãos, é porque não vinga nada. Ouvindo alguém a palavra do reino e não entende. Então, primeiro, fala daquela pessoa que ouve a palavra, mas não entende. Fala assim, não entende. Primeira coisa, vamos lembrar que esse solo à beira do caminho representa essa pessoa que ouve a palavra, mas ele ouve só, mas não entende. A ficha não cai. Porque a diferença entre o solo que caiu à beira do caminho e o solo lá bom é que um ouve e não entende, outro ouve e entende. O outro ouviu e entendeu, a ficha caiu. Aí nós temos aqui, ó,
e não entendendo, vem o maligno, fala assim, vem o maligno, e arrebata o que foi semeado no seu coração, e esse é o que foi semeado junto ao caminho. Olha aqui, gente, algum tempo atrás eu entrei em crise pastoral, e pastor tem crise, olha aqui para mim, pastor tem crise. Eu pensei assim, meu Deus, o que é que está acontecendo? A palavra é lançada, a semente é lançada, mas não temos o efeito da palavra. Dá vontade, tem hora que fala assim, eu não sei o que está acontecendo. Mas é muito simples, gente, aqui está a resposta. É porque lança semente, mas às vezes a pessoa sai com 1 hora, aquela semente já foi. Aquela pregação não tem efeito, não vira carne na minha vida, não tem acolhimento, não tem retenção da palavra, vaza rápido. Quem me entende aqui, diga amém. Vem, pastor, recebe a palavra, mas a palavra ela não é retida. O maligno vem e arranca, ele tira do coração. Aí eu entendi, está aqui nessa parábola. Por que muita gente ouve mensagem e a vida não muda em nada? Não tem efeito, não tem construção de mudança. O diabo arranca, o diabo chega, ela não entende. Então esse é o primeiro solo. Por isso que a gente tem que preocupar. Pastor, a mensagem de semana passada foi apenas mais uma mensagem, eu preocupei. Eu falei sobre o poder para servir a Deus, ativando o poder de Deus. Será que eu estou disposto mesmo a ativar o poder de Deus? Essa série da mensagem nós aprendemos a ativar a fé. Será que eu estou ativando a fé? Será que eu estou ativando o meu lugar secreto? Porque quanto nós estamos ouvindo sobre oração, mas será que eu melhorei a minha vida de oração? Ou eu continuo displicente, distraído na minha agenda? Porque se nós ouvimos e não praticamos, não valeu nada. Fala assim, não valeu nada. Não adianta. Estamos cumprindo um protocolo religioso, no sentido da agenda. Ah, pastor, consagração. Será que nós estamos preocupados em um pouco mais além por causa de Deus, na nossa consagração? Será que nós estamos dispostos a ir um pouco mais além porque eu entendi que o meu esforço em Deus vai ter recompensa? Então aqui o primeiro solo. Então fala assim, primeiro solo. Ele fala exatamente isso. Vem o maligno e arranca. Vem, como disse. Ouvi mais uma mensagem, saí, acabou. Esses pactos, essas ativações que nós falamos, se nós queremos que ela seja validada, precisamos lembrar dessa realidade. Não deixar que o inimigo venha e rouba. Aí vem lá outro. O que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo recebe com alegria. Fala assim, diga assim, alegria. É aquela pessoa, gente, que ouve a mensagem e fala assim, uau, que coisa extraordinária. Que mensagem, hein, varão? Toca aqui, varão, toca aqui. Ê, mistério, hein? Que mensagem, que mensajão. Recebe com alegria. Mas o que acontece depois? Esse que cai aí nos pedregais. Olha lá, e Jesus explica. Ele diz assim, mas não tem raiz. Fala assim, não tem raiz. Diga assim, em si mesmo. Antes é de pouca duração. E chegado a angústia, a perseguição por causa da palavra, logo se ofende, gente. Não tem profundidade. Tem pessoa hoje que a palavra vai embora, sabe por quê? Por causa de, às vezes, quando Deus fica em silêncio, quando Deus diz não para um pedido, faz piquim. Quando as perseguições chegam através de pessoas em relacionamento, dentro de casa, quando às vezes algumas relações hoje ficam abaladas, ou às vezes quando alguém chega e confronta ela, porque às vezes nós ficamos com biquinho porque alguém confronta a gente. Nossas áreas de vulnerabilidade, nós não queremos que ninguém tenha acesso. Mas se há um confronto, nós ficamos em biquinho. Aí achamos que não vale a pena. E esquecemos que vida cristã, querido, vida cristã, passa pelo processo. Porque, olha bem, eu falei aqui ontem uma coisa na parte da tarde, eu disse assim, os milagres servem para atrair o Leles. Mas o que vai fazer o Leles crescer e amadurecer é a palavra e as provações. Porque tem hora, irmãos, que nós precisamos lembrar que a nossa vida, ela precisa de crescimento.
E crescimento, maturidade, vem com pressão, vem com luta. Hoje, a maior parte das crises hoje das pessoas, dentro da vida da igreja e das famílias, é falta de maturidade. E quando falta maturidade na vida do Leles, ele atrapalha o casamento dele. Quando falta maturidade na vida do Leles, ele atrapalha o pastoreio dele. Quando falta maturidade, quando falta entendimento que a vida não é só de oba-oba. Diga assim, a vida não é só de oba-oba. Sim ou não, gente? De oba-oba. Isso é muito sério. Isso é muito forte. Porque vai vir a perseguição, gente. Vai vir as tribulações. Nós vamos... Irmão, não tem como. Esse outro versículo aqui, isso aqui é muito sério. Volta lá, o 21. Olha aqui. Olha que coisa interessante. Olha, mas não tem raiz. Fala assim, não tem raiz. É superficial. Falta profundidade. Falta profundidade. Muito raso. E aí, por não ter profundidade, gente, a coisa fica ruim. Ali, ó, não tem profundidade. Olha, antes é de pouca duração. A pessoa recebe e seca. Ali, por causa dos pedregais, a planta seca rápido. Fala assim, já tem um brotinho. Diga assim, mas ela seca. Por falta de profundidade. Quanta gente seca. Recebe a palavra, começa a crescer, mas aí seca. Porque não recebe a vida, a seiva. E aqui fala assim, chegada a angústia. Irmão, qual crente que não passa pela angústia? Porque esse evangelho, olha para mim aqui, esse evangelho aí, triunfalista, esse evangelho às vezes barato, não é esse evangelho de Jesus não. Jesus, ele nos mostrou realidade. No mundo vocês vão ter angústia, aflições, mas eu estou com vocês. Ele está comigo, ainda no vale da sombra das mortes. Ainda no vale da sombra da morte, ele está comigo. Nós temos que parar, irmãos, de ser iludido. Crescimento exige profundidade, porque a vida vem com angústia. A vida vem com desafios, a vida vem com tribulação. Se falar para você que ser cristão está isento de prova, mentira. Te enganaram, fake news. Nós precisamos lembrar, irmãos, que chega uma hora que os milagres param. E aí eu vou ter que andar com Deus pela minha fé, porque eu amo a palavra e eu amo a Ele. Não são os milagres que irão me segurar na presença dEle, não. Tem hora que cessa, gente, para Ele saber o quanto nós o amamos. Se nós o amamos apenas pelo que Ele oferece por nós, ou se nós o amamos pelo que Ele é. E hoje parece que o consumismo, esse evangelho consumista, que foi apregoado, que só me dá, isso foi um veneno para a igreja. Veneno. E o mais lindo de tudo, irmãos, é que nós não precisamos entrar nessa onda, porque o nosso Deus, Ele é bom. Ele é maravilhoso. E Ele também nos dá, não é porque merecemos, não, porque Ele é bom. Vamos lá. E aí diz aí, o versículo seguinte, vamos 23 aí. Eu já li o antes? Não, eu volto aí, eu não tinha lido o 22. O que foi semeado entre espinhos, fala assim, espinhos. É o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo. Olha aí, três coisas aí, ó. Três coisas aí. Olha, ouve a palavra. Agora é interessante, irmãos, que nesse solo, quando essa semente é lançada, fala comigo assim, já tem alguém na terra. Quem é que está na terra aí? Os espinhos. Eu digo, a semente é lançada, mas já tem alguém na terra. E é uma biscarrunha, chamado espinheiro. E a Bíblia fala que nessa terra, olha bem, é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo. Irmãos, o espinheiro está lá. Nós temos hoje, irmãos, muito espinheiro. Essa palavra é uma palavra pega pesado para nós. Essa palavra pega pesado. Porque nós precisamos lembrar que essa palavra tem muito a ver com a nossa realidade hoje.
os cuidados do mundo, aí a sedução das riquezas, sufocam a palavra. Deixa eu te falar aqui uma coisa. É errado você querer alcançar coisas nessa terra? Não. É errado você lutar pelas suas agendas financeiras? Não. É errado você almejar realizar alguma coisa nesse mundo? Mas, irmãos, vou falar aqui com você. Não tem nada de errado. O problema é quando isso sufoca a nossa vida espiritual. É quando os prazeres da vida sufocam a nossa vida espiritual. É quando nós olhamos e pensamos assim, meu Deus, o que está acontecendo comigo? O que está acontecendo comigo? A pergunta para mim e para você, será que esse solo hoje não tem a ver com a minha vida e com a sua vida? Será que não tem coisa sufocando a semente? Será que a sedução desse mundo não está nos embriagando, não está pegando o leles pelo pé? Será que essa sedução das riquezas não mexe conosco? Os cuidados deste mundo, os prazeres deste mundo não estão mexendo com a gente? Quantas pessoas, irmãos, que começaram bem a caminhada, mas se embriagaram tanto com as coisas deste mundo, que hoje a vida espiritual para Deus é se sobrar. Irmãos, é triste dizer isso, mas esse tempo nos mostra isso. É triste dizer que se sobrar, eu faço para Deus. Como se Deus fosse Deus de resto. Como se Deus tivesse ser o último na minha escala de vida, de existência. Esquecendo eu que quem me dá a razão de vida é Ele. Quem sustenta a minha vida é Ele. Se eu estou respirando, é Deus que está me dando a vida. Parece, pastor, que esse solo é muito pesado. Fala assim, esse solo fala muito. Fala ou não fala, gente? Fala. Esse solo é violento. Esse solo é violento. Então aqui fala que essa gana, essa busca frenética pelos prazeres da vida, pelas riquezas, ela, se não for bem trabalhada, bem construída, ela pode sufocar. E o último, a boa terra. Esse solo sou eu. Você pode falar aí? Não, mas está mais ou menos, né, gente? Quem está aqui comigo? Levanta a mão. Quem está aqui ainda? Levanta a mão. Porque tem gente que talvez já foi embora já. Né? Olha bem. Fala comigo assim, esse solo sou eu. Se não é, vai ser. Amém? Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende. Fala assim, ouve e compreende. Fala assim, entende a palavra. E esse solo vai dar o que, gente? Fruto, e um produz a 100, 60 e a 30. Diga amém. Oh Deus. Fala comigo assim, boa terra. Pastor, resumidamente, quem é essa boa terra? É aquele que ouve a palavra e pratica. É aquele que, aquela pessoa que, em outras palavras, quando fala ali que ela é boa terra e dá fruto, essa aplicação para a minha vida, eu entendo dessa forma, é que quando eu recebo a palavra, e essa palavra, ela transforma a minha vida, ela muda a minha vida, eu estou disposto a praticar, e por eu praticar, eu vou produzir outros frutos. Diga amém. Esse fruto aí é a vida prática, é a vida prática. Esse fruto aí é o coração bom, aquele coração que retém a palavra, aquele coração que valoriza a palavra, é aquele coração que não despreza a palavra, é aquele coração que valida a palavra no dia a dia. Essa é a boa terra. Essa é a boa terra. Pastor, por que nós precisamos fazer esse pacto de ativação? É porque aquilo que ouvimos, que Deus nos ajude a praticar. Por isso que essa palavra, o tema dela é pacto de ativação, quer dizer, comprometimento com aquilo que eu ouço. Comprometimento com aquilo que eu ouço. Se eu ouvir sobre perdão, Senhor, me ajuda a perdoar. Se eu ouvir sobre lugar secreto, me ajuda, Senhor, a me comprometer com esse princípio e viver o lugar secreto. Se eu ouvir sobre fé, Deus me ajuda a ter fé nesse tempo de incredulidade. Quem está me entendendo aqui? Diga amém. Então, nos comprometer. Falar assim, eu sou terra boa, eu quero comprometimento, eu não quero só ouvir. Por isso diz lá, quem tem ouvidos, ouça. Esse ouvir aí é muito mais do que apenas ter informação, é transformar
esta informação em comportamento. É dar ouvido, é praticar, é guardar. Fique de pé no seu lugar. Em nome de Jesus. Vamos participar da ceia. Eu quero fazer uma pergunta aqui. Quantos estão aqui hoje, para me terminar, tem poucos minutos? Tem mais nada não, já está ali tempo esgotado. Olha bem, quantos estão nos visitando aqui? Levanta a mão. Quantos que estão aqui conosco? Deus abençoe você. Tem mais alguém que nos visita aqui? Tem mais alguém? Se tiver mais alguém, manifesta só para me te conhecer. Ali, Deus abençoe vocês. Amém? Bom ter vocês. Vamos orar. Preparar para a ceia. Feche os seus olhos. Pai, no nome de Jesus, nós estamos terminando essa agenda. Eu quero pedir ao Senhor, Deus, abençoe poderosamente. Essa ceia será servida, ela tem um propósito, Deus, de nos fazer lembrar toda a obra que o Senhor fez por nós. Que nós não venhamos esquecer de tudo aquilo que o Senhor efetuou na nossa vida. Em nome de Jesus, Pai. Deus, em nome de Jesus, Pai. Vem, Senhor, do teu reino, Deus. Fala com o Senhor, fala, Senhor, eu quero ser boa terra. Essa ceia, que o Senhor nos ajude a sermos boa terra. O Senhor nos ajude a ser boa terra nesse tempo. Que o Senhor nos ajude a sermos boa terra para vivermos a vontade de Deus, o propósito de Deus.
Tomai e comei, esse é o meu corpo que é partido por vós, disse Jesus. Tomai e bebei, esse é o meu sangue que é derramado por vós, disse Jesus. Sabe, esse tempo é um tempo de renovação de aliança com Ele, de pactos, de servi-lo em amor, de segui-lo em graça. Ele disse: vinde a mim todos estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ele tem alívio para nós, Ele tem descanso para nossas almas, Ele tem um jugo suave e leve. Vale a pena seguir a Jesus, vale a pena imitá-lo. Seguir a Ele significa fazer o que Ele faz, ser aquilo que Ele é. Deus, obrigado, Pai. Podem participar, tomem, pega o pão e participe. Logo após, também pegue o suco de uva. Obrigado, Jesus. Obrigado, Deus. Levante as suas mãos. Obrigado, Deus. Levante as suas mãos, terminando esse culto, terminando essa agenda, terminando essa reunião. Diga a Deus: venha o teu reino, que o céu desça na minha casa, que o céu desça na nossa família, que o céu desça na nossa vida ministerial, nossa vida pessoal, familiar, conjugal. Que o Senhor venha o teu reino, com o teu reino, que o Senhor venha com o teu governo na nossa vida. E que o amor de Deus Pai, que a graça de Deus Filho e a comunhão do Consolador Espírito Santo seja com todos, hoje e sempre. Irmãos, desliga aí. Deixa eu desligar aqui essa. Deixa eu pedir a vocês aqui. Vocês, eu vou falar aqui sem filmar. Eu não sei o que vai acontecer na nossa agenda